assunto muito interessante que já que a gente está aproveitando o nosso cenário desde o começo da semana, vamos conversar hoje com quem já esteve aqui na segunda-feira, que é o Neto Verdorello! Maravilha! Netão que já está aqui a postos. Maravilha, Neto. Hoje a gente vai conversar de verdade, né? Porque segunda-feira a gente só trocou uma ideia, né, rapidinho aqui sobre o trabalho todo que você fez aqui, inclusive não tinha chegado até o painel, aqui a gente tava falando mais aqui dos outros grafites e tal que você fez. Primeiramente, Neto, queria agradecer a presença de você hoje aqui no programa hoje, né? Obrigado. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, né? Neto, queria saber primeiramente, assim, sobre o seu... Você não é um grafiteiro exclusivamente, né? Você trabalha com várias outras coisas, né? Queria saber qual que é, assim... Se fosse para dizer assim, ó, você é o grafiteiro entendido do assunto, você é designer, o que é? Qual que é a sua função principal que você diz hoje quando alguém te pergunta assim, o que você faz na sua vida? Na verdade, se tiver uma profissão bombril, acho que eu sou uma delas, né? Mil e uma utilidades. Porque eu trabalho profissionalmente, né? Eu trabalho com motion design e edição de vídeo, né? Design gráfico, faço freela de ilustração, trabalho hoje em dia, tenho uma marca de roupa também. Sou atleta também, jogo no time de streetball, então mil e uma coisas além do grafite, né? Então o grafite, na verdade, não uso muito como trabalho, né? Então hoje em dia é mais como hobby mesmo, porque... E um portfólio também, não diria? Um portfólio, lógico, né? Que, querendo ou não, eu uso a cidade como um papel, né? Risco como se fosse um papel mesmo, né? Legal. Dentro dos meus trabalhos, então tá tudo dentro do grafite, dentro do design, então tudo no estilo próprio tem essa mesma linguagem e tal, né? E o que eu tava lendo também sobre a sua história, você começou bem cedo com isso aí, né? Cara, ali você, quando já era bem criança, já fazia seus primeiros rabiscos, assim. Já rabiscava, porque meu avô, ele é artista plástico, né? Ele era, né? Na verdade, ele pintava bastante paisagismo. E volta e meia ele trabalhava, tipo, tinha alguns sprays lá, só que tipo, eu e meu irmão, a gente pegava os sprays escondidos, tipo, 5, 6 anos de idade, né? E... Nossa, e criança com spray na mão é capeta mesmo, né, cara? Não, é engraçado que a gente tipo, estudava na Adventista e tal, e a gente fazia deslocamento de ônibus, né? E a nossa mãe tipo, dava grana assim pra gente pegar o ônibus pra ir e voltar da escola. Aí a gente furava pra comprar aqueles makers, aqueles marcadorzinhos pra riscar o ônibus. Então, tipo, desde criança nessa vida, assim. E no grafite mesmo, né, da linha da Spray Canat, que é toda essa vertente que a gente trabalha hoje em dia, foi aos 13 anos por falta de informação. Se tivesse informação eu teria começado antes, né? Porque nessa época foi o começo do grafite em Curitiba e no Paraná, né? Eu tava começando era recente em São Paulo, né? Tava nos 10 anos, assim, em São Paulo, e depois que chegou pra cá. Então eu peguei bem o início, a gente é um dos pioneiros dentro do grafite em Curitiba, né? No Paraná. E como é que você descobriu o grafite, cara? Porque, pô, não tinha internet, né, cara? Tipo, era muito... pouco divulgado, até porque ó, dá pra se considerar o grafite como uma arte mesmo uns tempos pra cá, né, cara? Agora que a galera começou a falar assim, não, é bonito, porque antes todo mundo falou assim, é maloqueiragem total, né, cara? E foi engraçado, assim, porque, não sei, é uma coisa que já tava no nosso destino mesmo, assim, que eu falo nosso porque meu irmão, que a gente começou a pintar junto, porém, meu irmão, ele largou, né, foi abduzido pela igreja, daí... Não é só na música que acontece? Não. Tipo, daí ele largou os bets, daí eu continuei, né, pintando e tal. Aí eu sempre, quando citar nós, é eu e meu irmão, né. Então, cara, quando a gente começou, foi por falta de informação mesmo. O que a gente via era em vídeos, tipo, por exemplo, passava Nova York e tinha os guetos, tipo, os bequinhos, e lá era tudo pintado, né. Então, tipo, a gente frisava o frame do videocassete, que na época era videocassete, lá ele frisava o frame lá e ficava assim, tipo, horas vendo aquilo lá e tal. Só que a gente não tinha informação como que era o processo. Aí, com o passar do tempo, que a gente foi conhecer um pessoal que estava começando, que são os pioneiros, né? O Léo Carlos Valdez e o Valdecir Simples, né? Aí a gente entrou em contato com essa galera, que daí a gente começou mesmo no firmão, assim, cara. Pô, Simples, né, cara? Isso, Tipo, a galera... Ele é tanto quanto conhecido já, né? Que a galera vê, pelo menos alguém já viu com ele escrito alguma vez, assim, né? Até porque, graças a ele, que o grafite é o que é hoje em dia, né? Tanto pela troca de informações que teve de fora, né? Vindo de São Paulo e de um meio que a gente começou, né? Então foi pela região sul, né? No bairro de Xaxim, então, tipo,
lá que foi efervescência cultural, digo, efervescência pra explodir o grafite, né? Grande região sul, né? Grande região sul. Um abraço pro meu saudoso Boqueirão. Maravilha de lugar. Legal, cara. Pô, mas você que nem a gente tava falando aqui sobre o lance sabe, do fichário, não sei o que, aquela coisa toda que vem daí, né, cara? E as tretas com polícia e tudo mais? Você começou cedo, cara? Começou cedo também a ter problema com isso? Cara, tipo, desde o início a gente sempre teve repressão, então, digamos, tudo conforme o grafite, hoje em dia ele é mais aceito. Então, tipo, o início dele foi total repressão, então tudo que tem maior repressão tem mais, como a Tropicália, enfim, tipo, teve repressão e teve o boom depois que todo mundo aceita, então, tipo, fica uma culturinha, assim, tipo, sei lá, que a galera entra pro meio da sociedade, a sociedade quando consome aquilo, então... até então era, cara, já passamos maus bocados, fugas e tem uma longa história para ser contada. Com qual idade que pintaram as tuas orelhas a primeira vez? Porque geralmente é o que eu sempre ouço dizer, né, cara? Pois é, cara. Dá aquela... Cara, faz... Saco spray nas orelhas aí, né, cara? Mas 2 vezes já, cara. Mas como diria, são ossos do ofício, né? Já teve que se lavar no cavalo babão ali no Largo da Ordem? Não, mas tem essa galera que já lavou. E, cara, história de grafite é diversas, né? Então, de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, desde as tristes às cômicas, né? Então... Mas realmente, então, você acha que melhorou, né, cara? Você acha que não tá tão assim... Porque até, digamos assim, hoje em dia a sociedade adquiriu o grafite como uma expressão artística, né? Então, por um lado é interessante, por outro é ruim, porque o grafite faz parte da cultura hip hop, ele é um dos elementos, né? Então, ele acaba meio que a galera consumindo mais como forma de arte, acaba esquecendo a origem dele, tipo, dessa união que foi com o hip hop, né? Então, esquece um pouco da cultura, então a cultura é deixada um pouco de lado para virar mais uma manifestação artística, né? Então isso para quem faz parte da cultura é meio prejudicial, né? Mas fora isso fora que do tempo pra cá tem virado até coisa assim até para exposição de arte. Inclusive eu fui em uma que foi muito interessante, que foi a dos Gêmeos. Pois é, no que mall, teve né? no Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Zóio, né? Que a gente tem aqui em Curitiba. Inclusive eu separei algumas imagens aqui, que os Gêmeos aqui, eles têm umas características, que eu peguei umas imagens assim, de alguns grafites que eles fazem, alguns desenhos deles, tem uma certa característica comum, né? Entre os desenhos deles, assim. Os Gêmeos, ele é referência não só para o Brasil, mas mundial, né? Então o Brasil hoje em dia, que é no grafite mundial, digamos, um destaque entre a arte, assim, dentro do grafite, que eles conseguiram fazer é levar o estilo do Brasil para fora. Então, tipo, a forma de trabalhar não somente com spray, que lá fora é tudo spray, né? Tipo, então, a spray canate vem daí a origem do nome, né? A arte da lata de spray. E eles introduziram do jeito brasileiro, que é a questão de improviso, com o rolo de látex, desenvolver os trabalhos. Então, o estilo próprio deles, hoje em dia, tem obras aí que valem vários $1000. Então, tipo, são vários dígitos já que já alcança com a arte deles, né? Então, cada um, conheço várias histórias de galera, às vezes que não sem perspectiva de vida e hoje em dia corre o mundo com grafite, né? Então é uma das coisas que acontece, né? Então quando a sociedade adquire para si, né, essa forma de arte, começa a vir interesses econômicos e lucros, etc. E querendo ou não mata a cultura, né? Pois é. Aí fica como o punk rock, enfim, outras, né, que posso estar citando aqui, que acontece a mesma coisa, né? Tem a origem, porém... Massifica e daí se comercializa, né, cara? Aí vira produto comum, assim, né, cara? Isso. Perde a arte, aquela coisa da alma, né? Exatamente. Pô, que coisa louca, né, cara? Você para pra pensar que até o grafite já tá indo pra esse lado, né, cara? O hip hop como um todo, né? Então, tipo... É a tendência, né? Na verdade, você não tem como impedir isso, né? Não tem, cara. Se depende da mídia pra, digamos, pra expandir, ao mesmo tempo isso retrai, né? Então não tem como você
fica refém da sociedade se faz isso, né? Então, tipo, não só no grafite como tudo, né? Neto, me deu uma pergunta aí pra fazer, assim, que é aquelas coisas que você deve ouvir também, que a gente tava até conversando aqui enquanto você fazia os trabalhos aqui, que é o lance, assim, por exemplo, as pessoas vêm e perguntam, pô, mas escorreu ali, né? Que nem aqui na caveira, que esse bagulho tem, tem toda uma técnica pra fazer isso, né? Não é simplesmente escorreu porque deu erro, né, cara? Tem toda uma parada. O que você faz, assim, por exemplo, com o spray para fazer isso, por exemplo? Cara, tudo questão, tipo, que nem eu falei, assim, do estilo brasileiro, em si, porque, tipo, europeu, enfim, norte-americano, então, tipo, eles têm a base, técnica e perfeição, então, tipo, o brasileiro já é um pouco mais dirty, um pouco mais sujo, né, então, tipo, ele já tem aquele negócio de diferenciar mais a questão de traço, por exemplo, então, sei lá, escorrido, então, é uma forma de quebrar um pouco com aquilo negócio. Não, tem que ser certinho, entende? Então, é a cor do preenchimento que sai por cima do contorno, então a gente quebra um pouco as barreiras, escreve por cima do desenho, então tem todo esse lance de, não é, tem que ser assim, tem que ser assado, então, tipo, é mesmo uma questão de improviso e estilo próprio, né, pra cada um, e é uma coisa que eu particularmente gosto muito da sujeira, então, tipo, tento expor isso nos trabalhos, né. Mas assim, na prática mesmo, o que você faz? Você chega mais perto com o spray, assim, Sim, você cara, segura ele? O que você tem faz? várias técnicas, né? Tipo, porque o spray é um aerosol, né? Então o jato dele ele sempre vai ser conífero, né? Tipo, então ele sai fino e ele tem tendência de abrir, né? No formato de um cone. E quanto mais próximo, então, tipo, menor a área de fixação da parede, do jato e tal. E maior ele vai ser mais largo, então tipo tem todas as técnicas de pressão. Hoje em dia tem a cápsula Graffiti Shop, que é uma loja específica de grafite. Lá tem uma linha completa de spray de baixa, média e alta pressão, então... Inclusive cederam todas as tintas aqui pra gente fazer, né, galera? Foi o pessoal da cápsula aí, com certeza. Foi responsável por idealizar também essa pintura, né, então tipo, foi responsável. Então lá, hoje em dia tem tudo, tem um comércio próprio para grafite, então tipo... tinta, tem tudo material específico. Quando a gente começou não tinha, então era uma linha voltada para a linha automotiva, que era pintura de automóveis e não tem nada a ver com parede. Então a gente sofreu bem mais pelo fato de se adaptar, né? Porque lá fora não, já tinha tudo a indústria já própria para isso, né? Pintura própria para parede e tal. E a gente teve que se adaptar a essa forma até vir a maioria das marcas que são importadas, né? Tem uma nacional, enfim, a maioria é importada, né? Então, hoje em dia é fácil. E tem as imagens que você trouxe aqui pra gente também, que a gente vai ver aqui, ó. Que são outros trabalhos do Neto. Eu queria que o pessoal lá pudesse colocar pra gente aqui. O Neto pode ir comentando. Enquanto a gente... Vamos lá? Vamos lá, mais os seus trabalhos aí. Então, esses são os trabalhos de ilustração, né? Que eu desenvolvo também, que eu utilizo pra mim como forma de treinamento, né? Então... de tentar me evoluir sempre com a forma que é o desenho de observação básica, né? Então, tipo, alguns, né? Aí outras criações, né? Então, aí uma coisa que eu trabalho um pouco mais com pintura digital, então, tipo... Tem um nome certo, por exemplo, esse personagem que você fez? Cara, I am King Burger, tipo, eu sou rei do hambúrguer, tipo, sei lá, cada um eu penso, tipo, desenvolvo e tal, tipo, então, cara, esse é digital daí, então, o processo, ele é manual, se desenvolve tudo ele negócio, passa pro computador e faz a pintura digital junto com texturas e outras. Aí entra a parte mais de design, né? Então que eu desenvolvo, que é design gráfico. Legal. Então daí tipo também outros desenhos de observação, né? Então tipo, aí eu misturo técnicas, tanto tipo para lápis de cor, grafite, painel, então... Olha, parece uma foto, velho. Então a parte de realismo que eu utilizo mais geralmente para trabalhar, desenvolver essa parte de luz e sombra, volumetria do desenho, então... querendo ou não, é uma coisa que eu como é que chama assim, eu desenvolvo aqui, aplico no grafite, aí é suporte para o design gráfico e para o motion design, que no caso tem que desenvolver storyboards, então é tudo um processo, né, um liga ao outro. Os 3 MCs, no caso, né, cara? Tem alguma referência aos Beast Boys? Então, a referência nossa sempre, né, Beast Boys é 3 MCs e NJ, né, então, música do... Muito massa mesmo, cara. Que é uma coisa que eu curto demais, assim, até mesmo. Eu não consigo trabalhar sem música, então tem sempre gênero
diversos, assim, tipo, não tenho... Esse também é igual uma foto, Então, velho. esse daí foi o DJ Primo, né, que foi um ícone do DJ, do turntablismo, que é uma técnica do DJ utilizada no rap e tal. Ele rodou o mundo, foi como um irmão pra mim, né. Ele tocou com o Marcelo D2, enfim, tipo, produziu com o Mário Kodato, que é o Beast Boys, enfim. Infelizmente, né? Infelizmente teve o óbito, né? Então foi como um irmão, porque a gente jogava basquete junto, a gente meio que ficou junto por um bom período antes de ele ir para São Paulo. Então, aí é um estilo que eu desenvolvo mais na rua, né? Um estilo próprio, mas que não tem... Isso é um lance quase meio que psicodélico, as cores e tudo mais, né? Mas, cara, a cor é uma coisa que eu também desenvolvo muito justamente por causa disso, né? Tentar deixar coisas ocultas e dentro da parede. Às vezes na pintura tem alguma coisinha, se for parar para perceber, tem algum detalhezinho a mais, né? Então, tipo, a técnica que eu uso de realismo, porque eu digamos assim, nos meus trabalhos eu não gosto de ficar focado assim, tem que criar um estilo e desenvolver um estilo próprio. Então, tipo, eu faço isso, eu tenho meu estilo próprio de pintar, porém, eu gosto de percorrer por todos os caminhos. Porque eu acho que se limita, você não vai nunca para frente se você se prender. O Gêmeos é um exemplo prático disso. Por um tempo ele ficou preso num estilo que é o tradicional do grafite, né? Onde tinha as letras, até porque aí vem o nome Graffiti Writer, né? Tipo, o lance da grafite e tal, né? Tipo, de letras e palavras, né? A coisa escrita, né? Porque mais o nome e tal, a evolução de desenvolvimento de letras, né? Então o grafite ele veio como forma de escrita na parede e tal, como o termo usado pichação que aqui no Brasil, né? Que eu considero como tudo grafite e tal, porque no mundo inteiro é grafite. E também veio, né, a forma das escritas retas que tem hoje em dia pela falta da ditadura e as bandas de rock. Então fez essa mescla e surgiu o estilo que é hoje em dia, que risca, tipo, tem pela cidade inteira. Então são esses panoramas, né, que tem dentro do grafite, que é uma gama imensa de estilos e técnicas, né. E você tem, eu vi que, lendo ali seu release, também tem algumas coisas que comentam a respeito do que alguns temas, tipo, temas sociais e políticos, assim, né. Que até tem um lance que eu tava perguntando pra você aqui, a sua relação com o Hugo Chaves, né, então, foi a primeira ilustração que apareceu ali. A relação com o Hugo Chaves foi engraçada. A primeira que a gente mostrou aqui? Que é das ações e tal, né? E foi engraçado porque, tipo, na época eu trabalhava numa ONG, essa aí, né? É isso, uma ONG ou OSC, né? Não sei o que preferirem, né? E lá, trabalhando lá, eu trabalhava mais com a parte que eu era arte educador lá, com grafite. E lá a gente trabalhava com questão de cidadania e de direitos humanos, né? Então, meu referencial vem todo de lá. Então, eu tenho uma parcela grande do que eu sou hoje em dia por ter passado por lá. E nessa época, estava vindo a visita do Hugo Chaves, foi na conferência que teve no Teatro Guaíra. E nesse dia não, o dia anterior, a organização dos movimentos sociais entraram em contato comigo para eu desenvolver uma tela, um quadro, para eu entregar para ele pessoalmente no dia seguinte. Então, tipo, quando eu vi a foto eu achei que era montagem, né? Eu pensei que tá de sacanagem. Aí, virei a noite, ralei, fiquei umas 10 horas em cima daquilo ali, daquela obra ali, para no dia anterior eu ir no palco lá e entregar pessoalmente para ele. Então, tipo, pra mim, sei lá, né? Tipo, eu curto as ideias, enfim, pela forma, assim, não de repressão, mas o idealista que ele tem, né, tipo, que falta muito para os brasileiros a questão de patriotismo, com certeza. Não só em época de Copa do Mundo, mesmo, né? Então, tipo, é uma relação que eu tenho muito com ele, assim, tipo, justamente uma identificação, disso, né? Identificação, né? Que falta muito nos brasileiros. A gente tem um vídeo teu aqui também, né, Neto? Que eu queria que você comentasse também aqui. Esse aqui é o Grafite Curitiba, que está aqui no canal Vimeo. Aqui, essa é uma página que eu tenho no Vimeo, né? Que é o meu outro trabalho de motion design, né? Que é também que eu fiz em parceria com Abre Aspas, que é uma outra marca de sketchbook, né? Esse daí foi gravado em VHS. E aí, tipo, uma escrita minha ali e tal, e tipo, na época assim, falei, cara, preciso aproveitar essas imagens, né? Aí, utilizando o conhecimento que eu tenho hoje em dia de edição e de finalização e tal, eu deixei esse aspecto desse vídeo bem mais
característico, né? Bem sujão, assim, até a trilha do Linder, tipo, bem pesadona e tal, eu curti demais e eu resolvi fazer isso daí. Esse é um projeto que eu tenho de ir fazendo por etapas, né? Uns vídeos, sériezinhas de vídeos nessa mesma linguagem, assim, bem mais obscura, né? Não tão certinha do grafite. Oi, massa que você ter usado o lance do VHS, que eu acho, sinceramente, que é uma nova tendência do audiovisual, o lance dos anos 90 e tudo mais. É, por isso que eu falo assim, que eu expresso também, que nem eu falei, que eu não gosto de ficar preso em estilo, porque, por exemplo, o grafite do cultura hip hop tem que ficar preso só no cultura hip hop, no rap e tal. É uma coisa que eu particularmente ouço bastante, mas porém, minha influência de várias coisas. Então, cara, rock pra mim, então, tipo, tem uma coisa tcharanã mais, tipo, eu falei até sertanejo, se for raiz, cara, coisa boa, tô ouvindo. Claro, sabe? né, cara? Porque é bom. Carros da fronteira, né? Vou fazer um lanche aí, né? Só no Carros da fronteira, né, cara? Recitei, tá certo. Bom. E uma coisa importante, você comentou até no começo do programa aqui, do lance do basquete, né, cara? Só que não é bem um basquete que você joga, né? É futebol, na verdade, então não é o basquete tradicional, então é o basquete das ruas, como era jogado tem tudo a ver com o teu trabalho, né, cara? É, então, tipo, pra mim, tudo vem da rua, né? Tipo, pô, eu andava de skate, daí também, tipo, eu vivi, cresci, nasci na rua e vou viver pra rua. Então, tipo, tudo, se não fosse isso também, não estaria aqui onde que eu tô hoje e com a repercussão que eu tenho hoje em dia e, tipo, os lugares, enfim, amizades que eu conheci e conquistei com o passar dos anos, né? E o streetball, cara, foi quando a gente jogava eu e o primo, até mesmo o primo dele, que é o primo do primo, hoje em dia, e mais o Pelé, né, que é o responsável pela equipe 57, né, tipo, que eu faço parte. A gente começou começamos com o streetball praticamente, assim, da forma que ele é hoje em dia, o estilo de jogar. E aí, com o passar dos anos, eles começaram até a jogar junto com a gente e tal. E formamos a equipe 57, que foi em 2004 e é uma das principais equipes do país, do sul do país, né? Que a gente já representou o campeonato internacional de basquete de rua aqui no Brasil. Então, tipo, por alguns tempos era a única equipe do sul do país que ia disputar esse campeonato lá, né? Hoje em dia já ampliou um pouco mais, então já tem outras equipes. E qual que é o nome do time? 57, Streetball Team. Pô, que legal, 57. Pô, massa até mandar um abraço pra galera, até se estiverem assistindo, né? Então. O nosso programa está chegando ao fim, né? Sim. Infelizmente, parece que passou muito rápido. Tinha muito mais coisa pra gente conversar aqui, mas com certeza você vai voltar logo aqui para falar mais um pouco com a gente aqui. Queria que você deixasse seus contatos aí pro pessoal, galera que quer conhecer teu trabalho, é só ou como fã ou até como, sei lá, contratar os seus serviços, quem sabe, né, cara? Tem meu site, né, que estou fazendo desenvolvendo um site próprio, que é netovetorello.com, Vetorello com 2T e 2Ls. E, cara, é só digitar isso no Google lá, netovetorello.com, que você vai até buscar tudo que tem de mim. Então, tipo, não tem como não conseguir entrar em contato, né? Então, tipo, tem tudo lá, Mr. Google. Tá certo. Neto Vetorello, inclusive que nem a gente tem o canal do Vimeo, Flickr, né? Todas as redes sociais você vai encontrar lá. Então a gente é mais fácil passar meu nome, né? netovetorello.com, ou Neto Vetorello, normalzinho, né? Neto normal, Vetorello com 2 L's, se encontra tudo lá.